No silêncio profundo do Sábado Santo, o mundo segurou o fôlego. Era um instante suspenso, um vazio que pulsava com segredos antigos. Então, ele desceu, não com trovões ou glória visível, mas com a ternura de um amor que não conhece barreiras. Jesus, o Salvador, mergulhou nas sombras do Hades, onde a luz jamais ousara chegar. Não era um ato de poder, mas de compaixão. Um coração que se partiu para abraçar os quebrados. Enquanto a terra dormia, ele caminhava entre os perdidos, sua presença como um sussurro na escuridão. Eu vim por vocês. E naquele silêncio, algo eterno começou a se mover. Uma promessa que não se contentou com a superfície, mas desceu ao mais profundo abismo. Porque o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra um caminho. E se aquele silêncio do Sábado Santo não fosse apenas um eco do passado? E se aquele amor que desceu às profundezas ainda estivesse buscando, ainda estivesse chamando? A descida de Jesus não é uma história confinada às páginas de um livro antigo. Ela vive, respira, alcança os cantos mais solitários da alma. É para o coração que se sente preso, para os olhos que já não encontram o horizonte, para as mãos que tremem sob o peso da culpa. Em 2024, milhares se reuniram em retiros de Páscoa, de igrejas pequenas a catedrais, para meditar sobre esse mistério. Eles acenderam velas, cantaram hinos e descobriram que o amor que atravessou a morte ainda fala, ainda encontra. Imagine, ele desceu ao Hades, um lugar de sombras e esquecimento, só para dizer: você não está sozinho. Não é apenas redenção, é um convite, um sussurro que atravessa séculos e toca o agora. Porque o que ele fez lá embaixo não ficou lá. Subiu com ele como uma luz que nunca mais se apaga. Pense na última vez que você se sentiu perdido. Talvez tenha sido num quarto vazio ou no meio de uma multidão que não te viu. Talvez tenha sido ontem. Esse amor não ignora esses momentos. Ele os procura. Não é uma ideia distante, é uma presença que se inclina para perto. E nesses retiros, pessoas como você e eu ouviram isso. Um chamado que não exige perfeição, apenas um coração aberto. Assim como ele encontrou os cativos de outrora, ele encontra os cativos de hoje, não com julgamento, mas com graça. E é por isso que essa história ainda queima, ainda ilumina, porque ela não termina no silêncio. Ela cresce, se desdobra e nos leva a histórias reais, a vidas tocadas por essa mesma luz. A luz que subiu do silêncio não é apenas uma ideia. Ela vive em histórias, em corações que foram encontrados. Veja Maria, 42 anos, uma mulher comum que carregava um fardo invisível. Durante um retiro cristão na Páscoa de 2024, ela ouviu sobre a descida de Jesus ao Hades, como ele abriu as portas dos cativos. Sentada em silêncio, com uma vela tremendo em suas mãos, Maria sentiu algo mudar. Eu sempre me culpei por escolhas do passado, ela confessou depois. Mas ali, imaginei ele descendo até mim, dizendo que eu estava livre. Não foi um trovão, mas um sussurro que a envolveu como um abraço. A culpa que por anos aprendera começou a se desfazer. E no lugar dela uma paz tímida floresceu. Uma paz que não exigia que ela fosse perfeita, apenas que acreditasse que era amada. E então há João, 38 anos, um homem que conhecia bem a escuridão. A depressão o seguira como uma sombra, roubando cores de dias que deveriam ser simples. Num sábado santo, ele entrou numa igreja quase por acidente. Os hinos falavam do Salvador, que desceu ao abismo, que enfrentou a morte e voltou com as chaves da vida. João não sabia explicar, mas algo naquelas palavras o alcançou. Era como se ele tivesse ido até onde eu estava. Ele disse, os olhos marejados. Eu não precisava subir até ele, ele veio até mim. Não foi uma cura instantânea, mas um raio de esperança, uma certeza de que a luz não desistia dele. Aos poucos, ele começou a enxergar o amanhecer, não como um fim, mas como um começo. E há ecos mais antigos que ainda ressoam.
Na tradição ortodoxa, os hinos do Sábado Santo pintam uma cena vívida. Adão e Eva, presos no Hades, ouvem passos na escuridão. De repente, uma voz rompe o silêncio. Levantem-se, e mãos os puxam para a luz. É uma imagem que atravessa o tempo, falando às nossas próprias prisões. Quem não conhece correntes internas, medos que nos seguram, arrependimentos que nos acorrentam? Em 2024, esses hinos foram cantados em igrejas ao redor do mundo, e as vozes carregavam mais que notas. Carregavam verdade. Pessoas se levantaram das cadeiras, algumas com lágrimas, outras com sorrisos quietos, sentindo que aquelas mãos ainda estavam estendidas. Essas histórias não estão tão distantes de nós. Maria, João, Adão, Eva são espelhos de nossas lutas, de nossos silêncios. O que você carrega que parece pesado demais? Uma dor que não nomeia, um vazio que não explica? A descida de Jesus não foi só para eles, foi para você. Ele não ficou nas sombras do Hades, ele as atravessou. Dais eu consigo cada alma que ansiava por liberdade. E hoje, essas histórias nos lembram. Não importa quão fundo você caiu, há uma luz que desce mais fundo ainda. Pense nisso. Maria encontrou alívio na culpa porque deixou a luz entrar. João viu esperança na depressão porque acreditou que não estava sozinho. E os hinos nos dizem que até os primeiros humanos, quebrados pelo erro, foram buscados com amor. São fios de uma mesma tapeçaria, tecida por um Salvador que não teme a escuridão. E essa tapeçaria não está completa sem você. O que te prende? Que abismo te assombra? Ele já esteve lá, já enfrentou isso e saiu vitorioso, não com fanfarra, mas com a quietude de um amor que não desiste. Então respire fundo, feche os olhos por um instante, imagine essas mãos, não as mãos de um juiz, mas de um amigo, alcançando você. Porque a verdade dessas histórias não é que elas terminaram. Elas continuam em cada coração que ouve, em cada vida que se deixa encontrar. E é aí que a luz cresce, onde a redenção não é só um evento, mas uma promessa viva. Uma promessa que nos leva além das sombras, para um lugar onde a paz e o propósito começam a tomar forma. E é nesse lugar onde histórias se encontram, onde a luz toca o que estava escondido, que a promessa se revela. A descida de Jesus não foi apenas um momento, foi o início de algo eterno. Ele não atravessou as sombras do Hades para deixar os corações na escuridão. Ele trouxe redenção, sim, mas mais que isso, trouxe restauração. Um amor que não se contenta em perdoar. Ele cura, ele levanta, ele renova. Imagine isso. Cada peso que Maria deixou cair, cada amanhecer que João começou a ver, cada alma que os hinos celebram, tudo isso é a prova de que ele desceu por um propósito maior, não para nos tirar apenas do abismo, mas para nos levar a um lugar de paz, onde o caos silencia e o vazio ganha sentido. Essa é a promessa que pulsa na descida. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ele foi até o fundo, enfrentou o que ninguém mais poderia e voltou com as mãos cheias de graça. É uma paz que não explica, mas acalma. Uma esperança que não promete o fim das tempestades, mas a força para atravessá-las. Pense em como a luz do sol rompe a noite, não com pressa, mas com certeza. Assim é esse amor. Ele não grita, não exige, apenas brilha, até que você perceba que está aquecido por dentro. Em 2024, nas meditações da Páscoa, pessoas sentiram isso. Um calor suave que dizia: você é suficiente, porque eu fui o suficiente por você. E o que isso significa para nós? Significa que as prisões que tememos, a culpa, o medo, a solidão, não têm a última palavra. Ele as abriu uma por uma, com a mesma ternura que usou para chamar Adão e Eva da escuridão. É um amor que desce ao seu agora, ao seu hoje, ao canto mais quieto da sua alma. Ele não espera que você suba até ele. Ele já veio até você. E com ele vem o propósito, não uma lista de tarefas, mas uma certeza de que você foi visto, escolhido, amado. Então,
erga os olhos. Deixe essa verdade se assentar em você como o primeiro raio de um novo dia. Porque a descida de Jesus não terminou na cruz ou no túmulo vazio. Ela continua, alcançando cada coração que anseia por ser inteiro novamente. É a alegria serena de saber que o amor venceu, que a luz prevaleceu. E essa vitória não é só para o passado, é para você agora, aqui, neste instante. Agora, neste instante onde a luz se faz presente, há um convite. Não é um chamado para correr ou provar algo. É mais simples, mais profundo. Pare um momento, respire, deixe esse amor que desceu tão fundo e subiu tão alto te encontrar. Ele não ficou no Hades, não se perdeu no silêncio do Sábado Santo. Ele está aqui, pulsando como um coração vivo, esperando que você o sinta. Feche os olhos, se quiser, e ouça. Eu vim por você. É uma promessa que não envelhece, uma paz que não se desgasta. O que Maria, João e tantos outros descobriram não é um segredo guardado para poucos. É para você também. Não importa o que te pesa hoje, ele já carregou isso. Não importa o que te prende, ele já abriu as portas. Então aceite o convite, reflita, ore. Deixe a luz entrar onde só havia sombras. Encontre sua paz, não como um fim, mas como um começo. Porque esse amor ainda desce ao seu coração, ao seu agora, com a mesma ternura que mudou tudo. E quando você se levantar, será com a certeza de que não está sozinho. Nunca esteve.